frases de C.S. Lewis, a sabedoria de um dos maiores escritores do século XX. Introdução. O escritor Clive Staples Lewis nasceu em 1898 em Belfast, na Irlanda do Norte, Reino Unido. Multitarefas, Lewis foi professor universitário, escritor romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e apologista cristão britânico. Após abandonar o ateísmo, influenciado por seu amigo, o igualmente famoso J.R.R. Tolkien, de O Senhor dos Anéis, Lewis é conhecido e estimado em todo o mundo, seja por sua série ficcional As Crônicas de Nárnia, seja por seus escritos que reúnem com rara argúcia e beleza de estilo temas metafísicos, filosóficos e religiosos. Sua obra literária abarca 38 livros, dos quais diversos já foram traduzidos para a língua portuguesa. Reunimos aqui uma seleção de frases para iluminar sua jornada, amigo leitor. De educação à religião, de ética à literatura, de felicidade à dor, passando por temas os mais diversos, a sabedoria de um dos maiores autores do século XX a que se faz presente, em pequenas doses, cápsulas para o seu dia a dia. Tenha uma ótima leitura. Sami Richards. 100 frases de C.S. Lewis. Número 1. O perdão vai além da justiça humana, é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. 2. Eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. 3. Você nunca deixará uma boa impressão enquanto estiver pensando no tipo de impressão que está deixando. 4. Não permita que sua felicidade dependa de algo que você possa perder. 5. Eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol, não por aquilo que ele é, mas que através dele eu posso ver tudo ao meu redor. 6. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. 7. O carinho é responsável por 9/10 de qualquer felicidade sólida e durável existente em nossa vida. 8. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. 9. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esse é seu megafone para despertar o homem surdo. 10. Os conservadores são pessimistas quanto ao futuro e otimistas quanto ao passado. 11. A questão não é saber se você pode obrigar as palavras a querer dizer coisas diferentes. A questão é mostrar a elas quem manda. 12. Se as mentes são completamente dependentes do cérebro, e os cérebros da bioquímica e a bioquímica do fluxo sem significado dos átomos, não posso entender porque os pensamentos de tais mentes devam ter mais significado que o som do vento. 13. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade, e onde não há continuidade, não há crescimento. 14. Quando se trata de conhecer a Deus, toda iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. 15. Deus não precisa se afobar no fluxo do tempo deste universo, assim como o escritor não precisa viver o tempo imaginário de seu romance. Ele pode dar atenção infinita a cada um de nós, nunca teve de nos tratar como uma massa. Você está sozinho na companhia dele como se fosse o único ser que ele tivesse criado. Quando Cristo foi crucificado, ele morreu por você individualmente, como se você fosse o único homem da terra. 16. Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. 17. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. 18. Você não tem alma, você é uma alma, você tem um corpo. 19. Há várias coisas com as quais eu não me preocuparia se fosse viver apenas 70 anos, mas que me preocupam seriamente com a perspectiva da vida eterna. 20.
O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. 21. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. 22. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. 23. Certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como você esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. 24. Quão monótona é a semelhança que une todos os grandes tiranos e conquistadores. Quão gloriosa é a diferença dos santos. 25. O homem orgulhoso está sempre olhando de cima para baixo para as coisas e pessoas. E é evidente que enquanto você estiver olhando de cima para baixo, não pode ver o que está acima de você. 26. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. 27. O presente é o ponto em que o tempo se encontra com a eternidade. 28. Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira. 29. É durante os períodos de depressão, muito mais do que nos períodos de apogeu, que o homem avança para o tipo de criatura que Deus deseja. 30. Deus não quer homens que deem seu coração ao futuro colocando seus tesouros nele. Seu ideal é um homem que, tendo trabalhado durante todo o dia pelo bem da posteridade, não se preocupe com a questão, deixa o resultado nas mãos do céu e volta imediatamente à paciência e à gratidão exigida pelo momento que está passando. 31. Há dois erros idênticos e opostos nos quais nossa espécie pode cair acerca dos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio neles. Os próprios diabos ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um mágico com o mesmo deleite. 32. A gratidão confia no passado e o amor no presente. 33. Nós consideramos Deus como um piloto considera o paraquedas dele. Está lá para emergências, mas ele espera nunca ter que usá-lo. 34. A tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. 35. Rezemos para que a raça humana jamais escape da terra para espalhar sua iniquidade em outros lugares. 36. Necessito de Cristo, não de algo parecido com ele. 37. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. 38. Deus tornou-se homem para transformar criaturas em filhos, não simplesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, mas para produzir uma nova espécie de homens. 39. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. 40. Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. 41. Os homens tornaram-se cientistas porque esperavam encontrar lei na natureza, e esperavam encontrar lei na natureza porque criam em um legislador. 42. O amor de Deus por nós é um assunto muito mais seguro de se pensar do que o nosso amor por Ele. 43. A obediência é o caminho da liberdade, a humildade, o caminho prazer e a unidade, o caminho que conduz à personalidade. 44. O homem não pode diminuir a glória de Deus recusando-se a adorá-lo, assim como o oco não pode apagar o sol, rabiscando a palavra escuridão na parede de sua cela. 45. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento.
guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável e irredimível. Alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. 46. O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, e se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. 47. A salvação de uma única alma é mais importante do que a produção ou preservação de todas as epopeias e tragédias do mundo. 48. Há somente duas espécies de pessoas no final: aquelas que dizem a Deus, seja feita tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, no final, tua vontade será feita. 49. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. 50. Toda falha moral causará problemas, provavelmente para os outros, certamente para você. 51. Para pensar a respeito da moral, temos que levar em conta 3 departamentos: as relações entre os homens, as coisas que passam no interior de cada ser humano e as relações entre o homem e o poder que o criou. Podemos todos cooperar no primeiro. Os desacordos começam no segundo e se tornam mais sérios no terceiro. É no trato com o último que se evidenciam as principais diferenças entre cristãos e não cristãos. 52. Uma das marcas de um certo tipo de mau caráter é que ele não consegue se privar de algo sem querer que todo mundo se prive também. 53. As pessoas boas conhecem tanto o bem quanto o mal, as pessoas más não conhecem nenhum dos dois. 54. Toda mentira poderosa é baseada numa verdade. 55. Por um lado, não podemos confiar em nós mesmos nem em nossos melhores momentos. E por outro lado, não devemos nos desesperar, nem mesmo nos piores, pois nossos fracassos são perdoados. A única atitude fatal é se dar por satisfeito com qualquer coisa que não a perfeição. 56. Mire o céu e terá a terra por acréscimo. Mire a terra e não terá nem a terra nem o céu. 57. Não apreciar a Deus significa perder a maior das experiências e no fim perder tudo. 58. Se você estiver bem com Deus, provavelmente estará bem com todas as criaturas com as quais você se relaciona. 59. Devemos todos concentrar as nossas esperanças na misericórdia de Deus e na obra de Cristo, não em nossa bondade. 60. Toda alegria lembra algo. Nunca é uma posse. Sempre é um desejo por algo remoto no tempo e no espaço, ou ainda prestes a vir a ser. 61. Nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício. 62. A coisa mais doce em toda a minha vida foi o desejo de encontrar o lugar de onde vem toda a beleza. 63. Sei agora, Senhor, porque não me deste nenhuma resposta. Tu és a própria resposta, diante do teu rosto as perguntas desaparecem. 64. Quando o homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. 65. Quase toda educação procura silenciar essa voz tímida e persistente dentro de nós. Quase todas as filosofias dos nossos tempos foram elaboradas para convencer-nos de que o bem do homem encontra-se nessa terra. Contudo, é curioso como certas filosofias de progresso ou evolução criativa acabem por atestar, relutantemente, que o nosso verdadeiro alvo esteja em outro lugar. 66. É por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios, é o estado mental mais oposto a Deus que existe. 67. A amizade não é uma recompensa pelo discernimento e bom gosto que tivemos quando nos descobrimos mutuamente. Ela é o instrumento pelo qual Deus revela a cada um as belezas de todos os outros. 68.
Se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o cérebro. Felizmente, existe uma compensação. Aquele que se esforça honestamente para ser cristão, logo percebe que sua inteligência está aprimorada. 69. Essa é uma das razões por que eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você nunca teria conseguido inventar. Se ele só nos oferece o tipo de universo que sempre desejamos, teria a forte impressão de que estaríamos inventando. Porém, na verdade, não se trata do tipo de coisa que alguém pudesse ter inventado. Ele tem aquela singularidade imprevisível que as coisas reais têm. 70. Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. 71. Se Deus nos perdoa, temos de nos perdoar nós mesmos. Caso contrário, é quase como se estivéssemos a criar um tribunal maior do que ele. 72. A alegria é um negócio sério no céu. 73. O maior perigo para as forças do mal é o momento em que o homem não apenas deseja, mas ainda decide fazer a vontade de Deus. 74. O que o céu deseja e o inferno teme é exatamente aquele passo a mais para fora de nós mesmos e que nos colocará fora do nosso próprio controle. 75. A dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também é mais difícil de suportar. A tentativa frequente para esconder a dor mental aumenta a carga. É mais fácil de dizer, o meu dente está doendo, do que dizer, o meu coração está quebrado. 76. Se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem, se ele continua sendo tão esnobe, tão rancoroso, tão invejoso, tão ambicioso quanto era antes, devemos, na minha opinião, suspeitar que sua conversão foi em grande parte imaginária. 77. Olhe para você e você vai encontrar em toda a longa jornada de sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo e com ele tudo mais o que você necessita. 78. Quando o Verbo se fez carne, vimos pela primeira vez um homem de verdade. 79. Se você já achegou-se a Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, está ao seu lado. Ele está começando a transformar você em algo semelhante a Ele. Está começando, por assim dizer, a injetar seu tipo de vida e pensamento, sua zoe, em você. Está começando a transformar o soldadinho de chumbo no homem vivo. A parte de você que não gosta disso é a parte que ainda é feita de chumbo. 80. A experiência é uma professora cruel, mas você aprende. Meu Deus, como você aprende. 81. O futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 70 minutos por hora. 82. Tudo que é eterno está eternamente acima do tempo. 83. Orgulho sempre significa inimizade. Inimizade não apenas entre seres humanos, mas inimizade contra Deus. 84. Quando queremos ser algo além do que Deus quer que sejamos, estamos desejando na verdade aquilo que não nos fará felizes. 85. Por que os cristãos sofrem e por que não sofreriam? Estando em Cristo, eles são os únicos que podem lidar com isso. 86. Ó filhos de Adão, com que esperteza vocês se defendem daquilo que lhes pode fazer o bem? Aslan, As Crônicas de Nárnia. 87. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. 88. Um mundo feito de automatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus quis para suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar, de forma livre e voluntária, unidas a Ele e aos demais seres num êxtase de amor e deleite, ao qual os maiores arroubos de paixão terrena entre um homem e uma mulher não se compararam. Por isso, essas criaturas têm de ser livres. 89. Enquanto você pensar na sua relação com Deus em termos de lucro e reivindicação, você estará longe de ter a relação certa com Ele. 90.
Se você está na estrada errada, progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa. 91. Devemos escolher nossas palavras tão bem quanto escolhemos nossos amigos. 92. Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. 93. Pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxuarias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. 94. Deus é como a luz do sol que, embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo. 95. Faça o que é certo e depois de ter feito, deixe o resto nas mãos de Deus. 96. Devo odiar as coisas más que as pessoas praticam sem odiar as pessoas más. 97. A história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. 98. Na ciência, tudo o que fazemos é ler os versos de um poema. No cristianismo, nos deparamos com o poema todo. 99. A humildade perfeita dispensa a modéstia. 100. Acima de tudo, Deus trabalha em nós por meio da interação de uns com os outros. O resultado da busca por sabedoria de C.S. Lewis. Em sua jornada existencial, Lewis traçou um caminho de conquistas e realizações acadêmicas significativas. Professor laureado em Oxford e Cambridge, especialmente em literatura medieval e renascentista, foi autor de alguns dos principais estudos sobre tais temas dentro do século XX. Mas certa inquietação, uma espécie de vazio existencial, sempre turbou sua visão da vida, do homem, da própria realidade. Este vazio existencial de que ele fala em parte de sua obra, a sensação de que havia algo mais, uma outra realidade, e que havia algo de fundamentalmente errado com essa nossa realidade, sempre o acompanhou. Militante do ateísmo, sua conhecida amizade com outro grande escritor do século XX, J.R.R. Tolkien, autor dentre outros de O Senhor dos Anéis, trabalhou para aproximá-lo do cristianismo, cuja mensagem, ao mesmo tempo simples e ampla, satisfez sua alma sedente. A Bíblia diz mesmo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Colossenses 2 e 3, Lewis, fazendo um movimento de reviravolta em sua vida e entendimento, reconheceu na gratuidade do sacrifício de Cristo o que a própria Bíblia chama de a loucura da cruz, 1 Coríntios 1 e 18. A resposta de paz e equalização que sua alma inquiridora buscava nas sombras. Amigo leitor, você já teve um encontro com Cristo assim como Lewis? Pode compreender alguma vez com clareza a mensagem do Evangelho? Permita-me expor-lhe em 4 breves tópicos 4 leis em que consiste a mensagem do cristianismo. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam nosso relacionamento com Deus. Primeiro, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O amor de Deus. Pois Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O plano de Deus. Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, uma vida abundante e com propósito. João 10,10. Porque a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante? Por quê? Segunda lei. O homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus desfez-se. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. O homem está separado, pois o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Romanos 6:23. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus.
e a vida abundante através dos seus próprios esforços, vida reta, boas obras, religião, filosofias, etc. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. Terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar, mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. 1 Coríntios 15, 3 e 6. Ele é o único caminho. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer essas três leis. Quarta lei. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1 e 12. Recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3 e 20. Receber a Cristo implica arrependimento, significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados, ou ter uma experiência emocional. Recebemos a Cristo pela fé através de uma decisão pessoal. Esses dois círculos representam dois tipos de vida. Vida controlada pelo eu, o eu no centro da vida, Cristo do lado de fora da vida. Ações e atitude controladas pelo eu, resultando em discórdias e frustrações. Vida controlada por Cristo. Cristo no centro da vida, o eu fora do centro. Ações e atitudes controladas por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Qual dos dois círculos representa melhor sua vida? Qual deles você gostaria que representasse sua vida? Gostaria de explicar como você pode receber a Cristo. Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é simplesmente falar com Deus. Deus conhece seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abra a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Esta oração expressa o desejo do seu coração? Se for assim, faça essa oração agora mesmo e Cristo entrará em sua vida como prometeu. A leitura constante da Bíblia, bem como a comunhão com outros cristãos numa igreja que tem apenas a Bíblia como sua regra de fé, prática e conduta, são atitudes que lhe fortalecerão como cristão e resultarão em grande proveito para sua busca por sabedoria e paz.